Muito bem. Pesquisa indica que Kamala Harris tem mais da metade das intenções de voto entre os eleitores da geração Z. Peraí. Volta um pouquinho. Ela tem mais de metade dos votos entre os eleitores da geração Z. Eu tô ficando desatualizado. Ou seja, jovens de 18 a 29 anos. De acordo com o levantamento da NBC, dos mais de 2.600 entrevistados, a NBC fez esse levantamento, 50% disseram que apoiam a atual vice-presidente americana na disputa. 34% disseram que votam em Donald Trump, 6% pretendem votar em outra pessoa e 10% dizendo que sequer irão às urnas. Meu querido Luiz Augusto Filizola Durso, por que o público mais jovem não gosta do tiozão Donald Trump? Tiozão não tem mais vez? Tiozão tem dificuldade hoje em entender a importância das redes sociais e nós temos também algumas pautas que funcionam muito para a geração Z. Uma delas é a mulher no cargo de poder. Realmente a geração Z vem com essa ideia de afastar aquele machismo retrógrado, antigo e realmente dar poder para as mulheres, que é merecido. E a candidata Kamala representa, sim, uma mulher no poder nos Estados Unidos. Outra coisa, ela é mais jovem que Trump. Trump tem dificuldade em comunicar nas redes sociais. Ele é mais truculento, ele tem esse jeitão dele que muitas vezes para a geração Z desagrada. A gente falou, tem que estar no TikTok. Eu acho que a Kamala tem mais habilidade em lidar com essa campanha que vai chegar nesses jovens pelas redes sociais, sim, pessoal. Essa geração não vê TV. Essa geração nem o Google acessa. Pesquisa apontou recente que a geração Z procura resultados, como a gente procura todo dia no Google, mais no TikTok do que no Google. Sim. Eles procuram as coisas nas redes sociais e tem que estar lá para fazer política, como alguns candidatos aqui em São Paulo, no Brasil, têm feito de maneira muito competente, inclusive. Meu querido Diogo da Luz, eu sempre, quando olho para os democratas americanos, eu falo, estes são pacifistas. E ao olhar os republicanos, aqueles falcões da direita, falo, são belicistas. Mas não é que o Joe Biden armou quase que a Terceira Guerra Mundial, enquanto o Trump conversava com Kim Jong-un, se dava bem com o Putin não tinha invadido ainda a Ucrânia, não tinha também no Oriente Médio, não estava tendo essa movimentação toda, o Irã estava mais calmo. O que os democratas estão aprontando? Eles, inclusive, cancelaram o boicote ao Irã em troca do enriquecimento controlado do urânio. Será que essa lógica de que os democratas são uma coisa mais moderna e os republicanos ultrapassada não é também só uma narrativa? Também narrativa e, claro, o Joe Biden é mais fofinho, né? Ele tende a agradar muito mais os jovens também por esse lado. E, brincadeiras à parte, os jovens não vão representar muito nessas eleições, porque eles são minoria dos eleitores nos Estados Unidos, como os jovens nessa idade já são minoria até aqui no Brasil. A faixa maior de eleitores está acima dos 40 anos hoje em dia. E quem mais deixa de comparecer às urnas são os mais jovens. Então, não são eles que vão decidir as eleições, a não ser que, dessa vez, a gente tenha uma enorme surpresa e que se inverta totalmente o quadro que a gente assiste há muito, muito tempo. Mas, sem dúvida, o discurso do Partido Democrata afeta mais os jovens, ele agrada mais os jovens, eles querem tentar caminhos por aí e vale lembrar que qualquer jovem, ou melhor, grande parte dos jovens, tende a ter uma visão um pouco mais indignada com as desigualdades, com os desconfortos, com as coisas incômodas que vê na vida. Então, no primeiro momento, quase todo jovem, ou grande parte deles, tende a gostar mais das ideias daqueles que digam que vão resolver os problemas de todos, daqueles que dizem que vão resolver o problema do clima em pouco tempo, que vão resolver o problema da fome, que vão resolver não sei o quê, tudo isso através do Estado. Isso traz um certo conforto. E, normalmente, quando chega nos 30 anos, quando o jovem já está trabalhando, casando, tendo seus filhos, ele começa a vivenciar mais a realidade e percebe que quem resolve esses problemas de verdade são aqueles que põem a mão na massa, aqueles que dão duro, aqueles que produzem, aqueles que ralam de verdade
e tendem a mudar um pouco. Então, eu não tenho nada contra quando eu vejo essa posição dos jovens. Eu acho que é normal, era assim na minha geração e acho que vai ser por muitas gerações dessa maneira. Mas eu insisto, não acho que eles que vão decidir essas eleições americanas. Maria De Carli, nossa cientista política, a condição por si só de mulher parece não ser suficiente para eleger um candidato ou a candidata se não tiver qualidades, não demonstrar qualidades. A mulher tem tendência de votar em outra mulher ou, por uma capacidade de observação multifocal, ela consegue analisar mais todos os ângulos da qualidade de um candidato. É uma das características desta visão mais multifocal e mais observadora da mulher. Isso. Tudo depende, né? Eu acho que a Kamala procura se afastar dessa figura de ser eleita apenas porque ela é mulher, algo que a Hillary fez e foi um calcanhar de Aquiles na campanha dela. O que eu acho certo, ela não deve ser eleita só porque ela é mulher, e sim pelas competências que ela tem, apesar de ela ser favorita no eleitorado feminino. Ela tem um favorecimento de quase 20% a mais entre as mulheres do que o Trump. É engraçado mencionar o que o Diogo da Luz mencionou. Eu acho que, assim, no último programa aqui do Linha de Frente, eu falei que essas eleições norte-americanas, elas vão ser definidas por 4 fatores. A gente tem geração, a gente tem raça, a gente tem economia e imigração. Dentre esses quesitos, a meu ver, onde a Kamala pode se dar mais mal é a questão da economia, porque ela representa o governo incumbente, onde você vê um crescente número, um crescente custo, né? Um custo ascendente no custo de vida. Déficit fiscal, exato, externa, né? E o próprio a inflação, o preço das coisas subindo nos Estados Unidos, o que faz o norte-americano ter uma antipatia ao Biden, que, consequentemente, representa a Kamala, mas ela se sai muito bem nessa disputa, né, da geração Z. Ela mesma, quando foi anunciada a candidata final do Partido Democrata, ganhou o apelido de Brat, que quer dizer justamente uma mulher cool e descolada. E eu acho que é verdade, sim. As gerações mais jovens, elas tendem a ser idealistas e acreditar no novo. E eu acho que é isso que a Kamala representa diante de um cenário, né, que a gente só tem homens mais velhos sempre na disputa. E ela fez, sim, um golaço ao chamar o Tim Walz para ser o seu vice, porque apresenta uma diversidade na chapa, uma mulher versus um homem que consegue se comunicar com o eleitorado que vota no Trump. Então, a meu ver, nesse quesito, ela tem mais evidência. Agora, meu querido Emerson Tawil, se a questão for econômica, a dívida externa e interna dos Estados Unidos passa de 35 trilhões de dólares, mais de 10 vezes o PIB brasileiro. E continua emitindo papel sem lastro, papel sem lastro. E agora a economia mundial já não está mais dolarizada. Essa questão pode... Agora, só para orientar, o Tawil, acho que é importante o nosso telespectador saber que não se trata de uma eleição direta nos Estados Unidos. O candidato ele pode ter a maioria dos votos no país e não necessariamente ser eleito. São 570 delegados espalhados por todo o país. E cada estado, cada um dos 50 estados americanos tem um número de delegados. Então, se você tem 99% dos votos da Califórnia e de Nova York, estados mais populosos, isso não significa nada. Se você tiver só um voto a mais, 50% mais um, você faz o mesmo número de delegados. Então, a eleição, dizem os especialistas, eu não gosto dessa expressão de especialistas, né? É exatamente isso que vai acontecer. Vai se decidir os chamados estados pêndulos, swing states, que é Arizona, Novo México, Michigan, Wisconsin, onde o Donald Trump lidera com apertada margem, e a Pensilvânia, que tem oscilado, que é um estado importante e pode ser decisivo. Emerson Tawil, você cravaria seco Kamala Harris ou é melhor esperar? As urnas é que sempre vão dizer o resultado, não tem como. É um prognóstico, né? Uma expectativa. E como você disse, é muito mais difícil que aqui no Brasil. Essa performance da qual é regrada a política norte-americana. Aonde foi feita essa pesquisa, né? O que representa o número total de eleitores é muito subjetivo. É como você disse, aí foi feito dentro de uma perspectiva dentro da geração Z, que aqui o Capês até agora está com dificuldade para entender isso daí. Para você ter uma orientação, Capês, você nasceu você é geração milenai, que é isso? Antes de 80, que nasceu antes de 80.
nós aqui, todos os outros. Como é que você sabe que eu nasci nos 80? Pode ser que eu não tenha Porque nascido. o seu vasto Pode ser que eu não tenha nascido. As aulas para quem você já deu, isso retratam basicamente a sua idade, né? Ou o seu intelecto histórico. Não tem como, Capês, não dá para fugir da realidade. Enfim, mas brincadeiras à parte, essa geração, na verdade, é aquela que ela não está preocupada muito com política, eu acredito, né? Não está preocupada com política, está muito preocupada com aquelas ações emergenciais, como disse, hoje a igualdade social, o feminismo, entre outras coisas, são assuntos pontuais que estão naquele looping, né? Geralmente do TikTok, como disse aqui o Durso, das redes sociais, então acabam atraindo esse tipo de eleitor e talvez de uma forma muito, muito prematura, eu diria, porque os resultados serão muito apertados, mas a grande verdade é que a Kamala acaba tendo uma performance, um estereótipo muito mais jovem, acaba se aproximando dos jovens com uma facilidade muito maior, a sua fala, a sua narrativa acaba tendo essa aproximação. Em contrapartida, Donald Trump tem aquele jeito dele um pouco mais sisudo e tal, a forma de falar, que ele tem uma grande dificuldade com a fala dele, a comunicação do Donald Trump acaba muitas das vezes prejudicando nesse aspecto. Mas deve-se levar em conta seus cabelos tão loiros, mas já com alguns brancos ali, porque a experiência do Donald Trump, né, não só pela idade, mas como empresário, também como presidente da República, que já foi, caminha a passos largos na contramão favorável aos Estados Unidos. Por qual razão? Como vocês disseram aqui antes de mim, os Estados Unidos passam por uma crise não só financeira, mas social, né, somente por conta da facilitação, a flexibilização das drogas. Os Estados Unidos hoje vivem uma crise muito grande social, com grande parte dos jovens dependentes de muitas drogas, e isso, sem dúvida, o resultado das eleições deve trazer um aparato da realidade vivida. Seja ele jovem, seja ele velho, mas todos estão dentro desse mesmo contexto, no qual os reflexos todos acabam sofrendo de forma igual. A Maria De Carli pediu a palavra, o Durso também. Só uma correção, o Trump não tem cabelo branco, o cabelo dele é caju. Vai você, Maria De Carli. Eu queria só acrescentar... Eu falei loiro com alguns brancos, mas... O que você disse, essa questão que não vence quem tem mais votos numéricos e sim quem leva os maiores colégios, né? Nos Estados Unidos vence quem leva pelo menos 270 dos colégios eleitorais, e eleições anteriores a gente viu esse fenômeno ocorrer. Por exemplo, a eleição entre a Hillary e o Trump, onde ela teve mais votos numerosos, porém ele venceu mais os colégios eleitorais. Eu queria também mencionar que a Kamala, saiu uma pesquisa até ontem, ela se sai melhor com o eleitorado imigrante, porém na pauta de economia e de imigração, esses próprios imigrantes tendem a favorecer mais o Trump. Interessante a gente ver que, genericamente falando, o imigrante gosta mais da Kamala, mas com algumas pautas específicas que, como eu mencionei, os 4 pilares aqui, economia e imigração, a Kamala pode ser que titubeie nesse daí. Só sobre a análise, quais são os critérios para votar, essa geração Z também, olha que interessante, o Donald Trump tem um histórico belíssimo, admirável como empresário, né? Bilionário, e isso com certeza é levado em consideração pela geração dos mais velhos. Se ele é um bom administrador, um bom empresário, ele será um bom presidente da República, até pelo histórico do que já fez. Mas para a geração Z, ele ser bilionário muitas vezes ofende. Ele ser bilionário incomoda. Então a geração Z usa esses critérios diferentes para decidir em quem vai votar. Mas tem um público aí que vota sempre no antissistema e no politicamente incorreto, porque o politicamente incorreto quase sempre é mais sincero do que aquele que sempre vem com frases prontas e acabadas.